filhos do que a educação bíblica que eu tenho que dar para eles, eu estou praticando idolatria. E nós poderíamos aqui fazer a lista completa do quanto os desejos do nosso coração são satisfeitos em outras coisas e não Deus. Eu digo, tu és o meu refúgio, o meu escudo, e Deus diz para nós, mentira. Não, Deus, eu sei, a Bíblia fala, mas você não vive. E nós extirpamos então a idolatria, começamos a solucionar a idolatria, quando nós resolvemos problemas de solidão e tantas outras coisas, em Deus e na sua palavra, somente. Ele complementa o versículo 114, na tua palavra eu espero. Mais uma vez, usando a nossa falha em ter o culto doméstico diariamente. É porque nós não confiamos na palavra. Nós confiamos em outras coisas. Isso é óbvio. Por que nós até mesmo não participamos dos cultos dominicalmente? Porque nós não confiamos na palavra. Uma prova de que você tem problema com a idolatria é o fato de você estar aqui hoje simplesmente porque o seu filho vai apresentar uma peça para você. Porque depois tem comida gostosa. E esse é o único domingo que você aparece na igreja. Isso é uma prova que você tem problemas sérios com a idolatria. Deus está nos oferecendo, sim, a sua palavra como refúgio e escudo. Vejam os versículos 116 e 117. Vejam a petição maravilhosa que o salmista faz aqui. Ampara-me, eu não consigo, ampara-me. Segundo o que? A tua promessa, ela não pode falhar. Para que eu viva, não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me, eu não consigo ficar de pé sozinho. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. O salmista faz uma petição, sabendo que ele facilmente incorreria em idolatria, se não for a graça de Deus nos sustentando. Ampara-me, sustenta-me, em que? Na promessa e no decreto. Nós falhamos, Deus não falha. Onde é que eu busco o meu socorro? Em coisas que falham. Em coisas que parecem bonitas, parecem agradáveis, parecem nos sustentar, mas são como a flor da erva que passa. Qual é a única coisa que não passa? A palavra de Deus. William Plummer, um dos grandes pastores presbiterianos da história, ele diz o seguinte: sem a graça de Deus, nós somos tão fracos quanto a água. Então você pensa assim, poxa, essa ilustração não é muito legal, porque a água é forte. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas o que o William Plummer está nos lembrando aqui é que a água, ela não é estável, ela é completamente maleável. Em seu estado líquido, ela manifesta muita fraqueza nesse sentido. E esses somos nós, sem a graça de Deus. Esses somos nós, confiando em nós mesmos. Esses somos nós, rejeitando os meios de graça e dizendo: não, pastor, eu não tenho tempo para isso. Eu resolvo a minha vida da forma como eu bem entender. E eu continuo então sendo dominado pela idolatria. Vejam essa ilustração que interessante. Há uma ordem chamada dos beneditinos, uma ordem antiga no catolicismo romano, onde vários homens se consagravam para viver em mosteiros, uma ordem monástica. E quando um candidato ele queria entrar para um mosteiro beneditino, ele passava por um treinamento, e ao final do treinamento, quando todos os outros monges o consideravam apto para entrar ali naquela vida dura,
havia um ritual que consistia no seguinte: os candidatos com os braços estendidos repetiam 3 vezes o versículo 116. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Beneditinos, exemplos históricos de idolatria, exemplos históricos de falsa santidade, exemplos históricos de como você pode tomar a palavra de Deus e fazer até mesmo dela um amuleto. Se beneditinos, idólatras, faziam isso, reconhecendo na palavra a única capacidade que eles tinham de aguentar a dura realidade daquilo que eles imaginavam ser a santidade, quanto mais nós deveríamos diariamente, com braços estendidos, repetir o versículo de 116. Ampara-me segundo a tua promessa, e concluindo com o 117, sustenta-me e serei salvo. Nós vemos, sem dúvida alguma, que a palavra de Deus, ela nos ensina a vencer a idolatria, e que ela não apenas nos ensina a reconhecer, ela não apenas começa a nos mostrar a solução, ela mostra claramente agora algo que é fundamental para essa vitória plena acontecer. Nós reconhecemos, nós solucionamos, e agora nós aprendemos a desprezar a idolatria. Versículos 115, versículos 118 e 119. Versículo 115 diz: apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Versículo 118: desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. O versículo 119 diz: rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Ou você adora a Yahvé, ou você adora a Baal. Adoradores de Baal, adoradores de Mamon, idólatras, são desprezados por Deus. Como é que nós, que já temos tanto problema com a idolatria, e temos a plena convicção de que perseveraremos até o fim, porque Ele persevera por nós, se nós, com essa garantia, já temos tanto problema com a idolatria, imaginem vocês que não têm essa certeza de salvação nessa manhã. Imaginem aqueles com os quais nós convivemos, que claramente são idólatras, que não querem saber de Jesus Cristo, que às vezes vêm à igreja para nos agradar, mas que no final das contas serão desprezados. A palavra de Deus diz claramente: rejeitados como escória. Escória é a palavra de Deus dizendo. É um salmo que não quer calar, falando da gravidade daquilo que o pastor Breno falou há não muitas semanas atrás. Como é que um crente pode ter amizade profunda com um idólatra? Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15. As más conversações corrompem os bons costumes. E eu proíbo o meu filho de ir na casa de um amiguinho, porque lá ele joga muito videogame. Mas eu não estou nem aí se ele vai na casa de um amiguinho em cuja casa reina idolatria clara. E eu ainda digo que ele é um missionáriozinho de Jesus. Como é que nós podemos ter relação íntima com aqueles que são rejeitados por Deus como escória? Ah, pastor, você está dizendo então para a gente sair do mundo, para a gente ir para um mosteiro? Não. Pare de justificar o seu pecado dizendo alguma coisa que eu não estou dizendo.
Nós continuamos convivendo com ímpios e com a escória do mundo, porque nós éramos escória e nos tornamos santos pela graça de Deus. O que eu estou falando é de relação íntima. O que eu estou falando é do quanto os nossos jovens ainda não entenderam que vocês não podem, pela palavra de Deus, namorar com pessoas que são idólatras. Não me venha dizer que você é um missionáriozinho ou missionarizinha de Jesus. Você está convivendo com uma pessoa que rejeita a Cristo. Você está tendo intimidade plena com uma pessoa que não adora Yahvé. E o que mais me admira é como nós, pais, ainda permitimos isso. E como é fácil detectar que nós somos capazes de falar para os nossos filhos: não faça isso, não faça isso, não é bom para você. Ora pai, ora mãe, se você tem alguma autoridade sobre o seu filho, proíba esse relacionamento, proíba esse relacionamento, proíba. O seu filho está lidando com uma idólatra, e os idólatras são escória de Deus. Mas pastor, se eu proibir, ele vai sair de casa. Mas pastor, se eu proibir, ela não vem mais para a igreja. Faça isso. Porque se seu filho sair de casa, se sua filha sair de casa e não quiser mais ir para a igreja, eles estão escolhendo. Eu quero ser escolha para Deus. Pais, vocês são responsáveis pelas más conversações com as quais seus filhos convivem, e as más conversações corrompem bons costumes. Deus, Ele mesmo, despreza e rejeita aqueles que não se curvam diante dEle. Nós olhamos agora então para o final desse salmo, dessa porção desse salmo. O versículo 120 está falando da reação de um crente diante desse aspecto. E ele fala: arrepia-se minha carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Ora, o salmista ama a lei de Deus ou ele teme a lei de Deus? Decide. Ele acabou de falar que odeia a duplicidade, e ele está manifestando duplo pensamento aqui. Ânimo dobre: ou você ama a lei ou você teme a lei. E a resposta é sim. A resposta é: ao amar a lei de Deus, eu temo a lei de Deus. Porque, como nós vimos aqui, temos visto domingo após domingo, Deus não é o cara lá de cima. Deus não é esse Deus dos livros de autoajuda. Deus é o Deus que exige que nós cortemos a idolatria pela raiz e diariamente a combatamos, sabendo que no final nós não apenas reconhecemos, não apenas solucionamos, não apenas desprezamos, mas nós aniquilamos a idolatria. Como é que nós aniquilamos a idolatria? Manifestando o temor de Deus. Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículos 28 e 29. Nós lemos isso na liturgia. Vocês se lembram que esse texto fala sobre culto. O culto da antiga aliança, que parecia terrível. E o que o escritor aos Hebreus está dizendo é que o culto da nova aliança é mais terrível ainda. E é por isso que ele diz nos versículos 28 e 29: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça,
pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Olha a palavra sirvamos aí mais uma vez. Como? Com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ou nós aniquilamos a idolatria, ou nós somos aniquilados por ela. Melhor dizendo, por causa dela. Porque quando o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, Deus é fogo consumidor, e você entende bem português, e você entrou aqui sem reconhecer Jesus como seu Salvador, esse fogo está prestes a te consumir. Este fogo está prestes a te aniquilar. Porque sem Cristo hoje aqui, você é a escolha. Palavra de Deus, não é o pastor. Qual é a dificuldade? Se tem uma coisa difícil no ministério de entender, é qual é a dificuldade que você tem em saber a solução para o seu problema, a solução verdadeira, em adquirir essa solução. É isso que esse versículo está dizendo. Ou nós amamos os juízos, ou nós tememos juízos. Ora, a resposta é Cristo. As falsas igrejas evangélicas por aí, elas estão amando a Jesus e temendo nada. Isso mostra o quanto essas falsas igrejas evangélicas sucumbiram à idolatria. E nós olhamos agora para o nosso próprio coração e nós vemos o quão pouco nós tememos os juízos de Deus, o quanto nós tratamos a palavra de Deus como se fosse um livrozinho qualquer, e principalmente o quanto eu ouço um sermão como esse, e apesar do pastor ter gritado muito, ou até por causa disso, na segunda-feira eu não pratico absolutamente nada do que ele falou. Isso não é temer os juízos de Deus. Se você não teme os juízos de Deus, você não ama os testemunhos de Deus. Ou você aniquila a idolatria na sua vida, ou você será aniquilado por Deus por causa dessa idolatria. Deixemos de ser como duas caras do Batman, guiando as nossas vidas por um cara ou coroa determinados por mim mesmo. Quando eu vivo assim, eu demonstro o quanto a idolatria governa a minha vida, infelizmente. E nessa manhã eu espero que nós tenhamos aprendido que de fato só a palavra de Deus, a qual nós amamos e tememos, pode nos fazer vencer a idolatria. Há um cântico maravilhoso em inglês, e uma parte desse hino diz assim: propenso a vagar ou ir embora. Deus, eu sinto isso. Propenso a deixar o Deus a que eu amo. Deus, eu sinto isso. Ó Deus, e essa era a oração de Calvino, essa tem que ser a nossa oração hoje. Toma o meu coração e sela de uma vez por todas que eu sou adorador de Yahvé somente, e não do meu cônjuge, e não do meu filho, e não do meu dinheiro, e não da minha denominação, e não de absolutamente nada que entra no lugar de Deus. E vocês que nos visitam, por favor, se não foram convencidos hoje, voltem. Nós não teremos apresentações para vocês todo domingo, mas Jesus estará aqui de braços abertos
para receber vocês. Vamos orar.